Lesões da articulação radioulnar distal, também conhecida como ARUD, e do complexo da fibrocartilagem triangular, como está rompido aqui. Para a gente entender essas lesões, é fundamental a gente revisar a anatomia. A radioulnar distal é uma articulação sinovial e dentre elas é do tipo trocoide. Ela realiza esse movimento aqui, uma rotação em um eixo semelhante a um pivô, que é a ulna que faz isso. Isso aqui é muito importante entender, que a ulna é a parte estável do antebraço, é o rádio que roda em cima da ulna. Se a gente olhar aqui, a ulna está bem fixa lá na região do húmero, do cotovelo. A gente vê que o rádio está só conectado aqui pela cabeça do rádio, e aí a estabilidade vai ser dada pela ulna e o rádio vai rodar. Aqui a gente consegue ver melhor, ó. Olha como ela é mais espessa proximamente aqui, e é ela que faz essa estabilidade, e o rádio vai estar girando, permitindo a pronossupinação, e que isso vai ser fundamental para diversas atividades que a gente vai manusear objetos com a mão, e a pronossupinação ela não interfere em nada a força e a movimentação dos dedos. Dessa maneira, isso aqui tem que estar muito estável, e isso é feito por esse complexo da fibrocartilagem triangular. Vamos dar uma olhada aqui nos principais elementos. Primeira coisa é que isso aqui tem um disco articular, essa estrutura de fibrocartilagem que fica no meio da superfície articular aqui, que fica no meio. E aí a gente vê que tem dois ligamentos aqui, um ligamento radioulnar dorsal e o ligamento radioulnar volar, como aqui a gente vê um resumo bem bom do Néter de ortopedia. A gente viu o centro, esses dois ligamentos aqui. Além disso, temos um menisco homólogo aqui e esses ligamentos secundários que vão ligar aqui a ulna ao piramidal, aqui ele, e a ulna ao semilunar, e além disso, o extensor ulnar do carpo e a sua bainha, lembrando que ele tem inserção aqui no piramidal. Assim a gente termina aqui as principais estruturas. Outros fatos anatômicos muito importantes são que, olha aqui, ó, 20% só da carga axial é transmitida para a ulna no punho em neutro. Então, nessa posição aqui neutra, a gente tem só 20% da carga vindo para cá, que o rádio absorve a maioria da carga, como a gente vem observando. Porém, quanto mais o desvio ulnar, mais carga na ulna. E tem uma situação aqui, a ulna plus, quando a gente tem a ulna mais comprida, a variação aqui anatômica pode ser muito danoso para essa articulação. Aí a gente vai ter mais carga nessa região da fibrocartilagem triangular. É um dos principais fatores para essas lesões de maneira crônica. Além disso, um outro fator anatômico fundamental para vocês compreenderem é a questão da vascularização. Que a vascularização, assim como lá dos meniscos, ela tem uma vascularização boa na periferia. Olha só, a artéria ulnar passando aqui. Além disso, o ramo dorsal e ramo palmar da artéria interóssea anterior, que ambas proximamente saem lá da interóssea comum, que vem da artéria ulnar, mas a parte central aqui ela é muito pobre, ela é avascular em comparação, a fibrocartilagem aqui central, ela é avascular em comparação com a periferia, assim como a gente tem nos nossos meniscos do joelho. Isso aí vai ser fundamental para entender o reparo depois. E aí, como é que isso aí pode lesionar, de fato, ter uma ruptura nessa estrutura aqui? Tem uma classificação de Palmer, que é a mais utilizada, que é essa aqui, que ela diz que tem dois tipos. Basicamente, traumático, isso é um evento agudo, ou ela pode ser uma ruptura crônica, degenerativa. Traumático pode ser de diversas maneiras, pode traumatizar por compressão essa região, bem como por tração, algo puxando ali. Então essa estrutura aqui, ela resiste a cargas de compressão e também a cargas de tração ou tensão, né? Então, o movimento clássico seria uma hiperextensão do punho com ele pronado, mas diversos outros movimentos com carga em tração podem
causar essa ruptura aqui traumática. Além disso, daí tem a ruptura degenerativa, que são microtraumas repetitivos ali nessa região, que podem ser principalmente por essas questões de variação da ulna mais comprida. Então, obviamente, a gente vai ter mais impacto aqui. Tem algumas situações que estão associadas com isso, estiloide, pode ficar batendo aqui a ulna em si maior. E outra situação degenerativa aqui, que fraturas de rádio, por exemplo, rádio distal, está abordado aqui no curso, pode lesionar essa articulação aqui, uma vez que essa articulação dá estabilidade na parte do rádio distal também. E essas estruturas ligamentares aqui são as lesões ligamentares mais comuns do punho. É mais comum até do que a instabilidade cárpica, que a gente vai falar na próxima aula, da rádio carpal. Então, como é que a gente vai avaliar, vai ver se alguém teve essa lesão? Primeira coisa, dor na região ulnar do punho, que é onde está localizada essa articulação. Uma coisa clássica também, dor, por exemplo, para fazer a pronospinação, abrir uma porta, por exemplo, e também pode ter clique, locking, travamento se tiver algum fragmento solto interpondo nessa região. O desvio ulnar pode dar dor, porque a gente vai comprimir essa região, mas o desvio radial também pode dar dor, porque essa região anatômica, esse complexo, ele resiste a cargas compressivas e de tração também. Agora, de testes clássicos, se tem o press test, que é basicamente levantado uma cadeira dessa maneira aqui, colocando o que coloca a carga no lado ulnar. A dor ali indica um press test positivo. Aí esse teste aqui, que a gente vai fazer esse movimento aqui, tentando instabilizar essa articulação, e se tiver lesões naquele complexo, isso vai ficar instável. Um outro teste parecido é o teste da tecla de piano, que é até o mesmo teste da lesão da acromioclavicular, que foi falado aqui, que acontece a mesma coisa, só que aqui na região da rádio ulnar distal. Ademais, a gente tem uma outra analogia aqui, lá com a tibiofibular distal, que tem um teste da compressão, que é falado lá na aula de entorse, também comento na aula de fraturas de Maisonneuve, que quando a gente comprime essas duas estruturas aqui, assim como a gente faz com a tíbia e a fíbula, isso aqui vai causar dor bem nessa articulação aqui, nesse caso aqui, na arude. E um outro teste aqui clássico também é o teste da fóvea. Se comprime, mais especificamente, entre o estiloide da ulna, que é dorsal, e o flexor ulnar do carpo, aquele, ó. Entre essas duas estruturas a gente aperta e vai estar bem na rádio ulnar distal. Se tiver dor, é um teste da fóvea positivo. De exames de imagem, a gente pode avaliar já com raio-x para avaliar a variância ulnar, se ela é positiva, que está muito associado com as rupturas crônicas, junto também com fraturas de rádio distal, que podem ser uma causa de lesão degenerativa. Então, sempre tem que ver se tem essa lesão junto com uma fratura de rádio distal, avaliar a rádio ulnar. Mas o padrão ouro, na verdade, é a ressonância magnética. A gente consegue ver as estruturas ligamentares, tem uma boa sensibilidade aqui para ver rupturas nesse complexo. E como é que vamos tratar? O tratamento, via de regra, é conservador para todos os tipos inicialmente. Então, fisioterapia, pode-se tentar a injeção de corticosteroide, anti-inflamatório não esteroidal, entre outros. E cirurgicamente, daí tem uma vasta gama também, que vai depender se é do tipo 1, que é aquela classe traumática, ou a classe 2. A classe 1, traumática, então, se primeira coisa mais importante, rompeu uma fratura, teve uma fratura de rádio distal, já avalia a rádio ulnar distal, a arude, para ver se teve uma lesão associada e garantir essa estabilidade dessa articulação no momento da correção. Pode ser necessário reparar alguma estrutura dali ou eventualmente debridar, bem como tardiamente pode ser necessário algum procedimento para corrigir instabilidade crônica e até mesmo uma artrose em casos mais degenerativos avançados. E falando na classe 2 de lesões degenerativas, também a correção do comprimento da ulna vai ajudar a diminuir a carga nessa articulação. E o prognóstico
é claro, ele é muito variável, porque tem diversos graus de lesões, diversos tipos e classificações. Mas, de maneira generalista, ele é favorável, especificamente aqui falando de esportes, foram relatados bons desfechos em crianças e adolescentes atletas de alto nível e queriam retornar para o esporte. Porém, as lesões degenerativas e essa questão, quando tem uma urna mais comprida, parece estar associado com piores prognósticos. E outra coisa que parece ser ruim, além disso, é esse teste do stress test, aquele da cadeira, negativo, sexo feminino e sintomas de longa duração, parece ser pior. E além disso, evidentemente, né, o prognóstico de longo prazo ele é melhor em pacientes que aderem às instruções pós-operatórias.